como dar os primeiros passos para começar a investir. Nessa live eu vou falar um pouco sobre isso, vou dar um passo um pouco mais atrás, né, sobre essa parte de investimento, sobre como começar a investir. E em função de algumas dúvidas que eu recebi nos últimos dias, tem sido um pouco mais básicas, né? Eu percebi que muitas vezes o que falta não é uma noção de estratégia ou até entender conceitualmente algumas coisas, e sim os primeiros passos, né? Os detalhes para começar, para sair de um banco tradicional, de um banco comercial e ir para uma corretora ou até para um banco digital que tenha produtos que sejam mais rentáveis, né? Sem abrir mão de segurança. Então, o conteúdo da nossa live hoje vai ser nesse sentido, né? De focar na parte mais inicial, na parte mais básica, até inclusive na parte mais operacional, de abertura em contas e algo nesse sentido, em corretoras e bancos digitais. Então, esse conteúdo ele é direcionado para você que entende, que imagina que o mercado financeiro é complexo demais, que tem dificuldade de romper com essa inércia que faz tu permanecer em produtos que nem a poupança, né? Ou até não fazer nada com o seu dinheiro, deixar ele parado na conta corrente. Então, esse conteúdo vai ser para mostrar para você que não é tão difícil fazer isso, sair desses produtos que há muito estão na cultura do brasileiro e migrar para investimentos que fazem muito mais sentido, que façam muito mais sentido do ponto de vista de retorno, da relação risco-retorno. Então, antes de mais nada, me segue aqui no canal se você ainda não faz, e se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Então, acho que por que é importante, né? Porque acho que a primeira coisa que o investidor precisa ter claro é que seu dinheiro ele precisa estar rendendo, né? No mínimo suficiente para cobrir a inflação. Porque senão o ato de poupar não vai fazer nem sentido, né? Porque se você abrir mão de consumo hoje, né, para consumir menos no futuro, em função dos efeitos da inflação, não faz sentido você ter dinheiro guardado. Então, o seu dinheiro precisa estar rendendo, no mínimo, a inflação. E investimentos que nem poupança, ou outros investimentos que tem nos bancos tradicionais, nos bancos comerciais, na maioria das vezes não vencem sequer a poupança, né? Então, tu precisa procurar um investimento que tenha uma rentabilidade um pouco mais atrativa, né? Então, esse é um primeiro ponto. Só que antes de focar nos produtos, né, e até no passo a passo para você entrar numa corretora ou num banco digital, né, que tenha produtos mais sofisticados, você precisa entender em que fase você está, né, da sua organização financeira. Eu considero que a pior fase é a fase onde você está endividado, né? Se você tem muitas dívidas, você primeiro precisa parar ali uma vez por mês ou até mais para tentar organizar isso, né? Entender qual que é a taxa que você está pagando de dívida, sentar, tentar renegociar com o seu banco, para depois pensar em investir em algum produto, né, e guardar um pouco mais. Então, primeiro você precisa entender isso, né? Eu considero essa a fase mais complicada, né? Um segundo nível que você pode estar investindo em produtos que nem poupança, ou ter dinheiro parado na conta corrente do seu banco sem estar rendendo absolutamente nada. Então, como eu falei, fazendo isso você também não vai fazer sentido nenhum você poupar o seu dinheiro, porque ele não está superando sequer a inflação. Então é melhor consumir. Então, você precisa procurar produtos que tenham um retorno, no mínimo, superior à taxa Selic, né? Superior a 13,75. Abaixo disso, não faz sentido. Hoje, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Então, quando tu coloca o teu dinheiro num banco, ou melhor, na poupança, tu está emprestando o teu dinheiro para o banco, e ele vai captar aquele recurso e vai emprestar para outras pessoas, né? Vai direcionar para outras pessoas. E vai ganhar uma taxa entre essa intermediação, um spread. Só que percebam que o risco que você tem nesse produto é o risco do emissor, é o risco do banco quebrar. Existe um outro produto que é a referência para o mercado financeiro, que é o Tesouro Selic, que ele paga 100% do CDI, né? Ele paga a taxa Selic.
Então, emprestar para o governo é muito mais seguro do que emprestar para o banco. Ou seja, não faz sentido tu ter um produto, que é a poupança, que paga 70% da taxa Selic, sendo que a que deveria ser menos é a LFT, que é o Tesouro Selic, que paga 100% da taxa Selic. É claro que tem que descontar os impostos, mas ainda assim vai dar bem superior à poupança, vai dar em torno de 80 e poucos ali por cento da taxa Selic, para te fazer uma comparação direta, né, entre a rentabilidade do Tesouro Selic e a rentabilidade da poupança. Ou seja, não faz sentido estar na poupança. Esse é um ponto muito importante. Então esse é o segundo nível. O pior nível é o investidor que tem o seu dinheiro, que não consegue sequer quitar as suas dívidas. O segundo nível é o investidor que tem dinheiro parado num produto que não faz sentido do ponto de vista de risco e retorno, que é a poupança, né? Só que um outro nível é aqueles investidores que utilizam bancos tradicionais, mas investem em produtos que rendem muito pouco, como por exemplo CDB, LCI, LCA de bancos comerciais. Você encontra excelentes CDBs, excelentes LCIs e LCAs em corretoras e em outros bancos, bancos digitais, por exemplo. Mas nos bancos comerciais, você vai encontrar taxas muito baixas. Então, também não faz sentido você ter o seu dinheiro parado nesses bancos que são muito mais voltados para crédito do que para investimento. E a facilidade com que você abre uma conta numa corretora é muito maior do que a facilidade para abrir num banco tradicional. Então, não é uma questão de dificuldade que está impedindo você de sair desse banco tradicional, desse banco comercial. E quando eu me refiro em banco comercial, é Itaú, Sicredi, Banrisul, Bradesco, esses bancos principais, né? Esses bancos, eles têm excelentes produtos de crédito, é quando você precisa de dinheiro emprestado. Aí você vai lá e consegue taxas muito boas, muito melhores do que em corretoras, por exemplo. Agora, investir o seu dinheiro não é num banco tradicional, não é num banco comercial. Você vai ter que procurar um banco um pouco mais sofisticado, como o Banco Inter, o Nubank, ou ainda mais sofisticado do que isso, que são as corretoras, né? XP, BTG, Orama, tem diversas corretoras aí, a Rico, a Clear, que são excelentes instituições para te investir o teu dinheiro. Lá você vai encontrar esses produtos com uma taxa muito maior. E por que CDBs, LCIs e LCAs, e LIG e outros produtos bancários têm uma taxa tão mais baixa nesses bancos comerciais? Porque como esses bancos, os 5 principais bancos do Brasil hoje, eles detêm mais de 80% dos recursos que circulam na economia, né? Então é muito mais fácil para eles conseguirem arrecadar esse recurso. Então eles pagam menos, além de representar um risco menor, né? Os bancos são muito mais sólidos. Só que até R$250 mil você tem uma garantia adicional para bancos pequenos, na verdade para todos os bancos, mas essa garantia é muito mais direcionada a bancos pequenos que eventualmente podem entrar em falência. Então quando você investe via uma corretora, num CDB, você vai estar emprestando para um banco pequeno, você vai ter uma rentabilidade muito maior, você vai ter a segurança daquele banco, por mais que seja pequeno, o sistema bancário brasileiro é muito sólido, então dificilmente um banco vai quebrar, e se quebrar, ainda tem uma garantia de até R$250 mil por instituição financeira que você pode ter. E se você tiver vários CDBs de diferentes bancos, essa garantia pode chegar até R$1 milhão. Então você tem uma garantia de até R$1 milhão. Dificilmente, a não ser que você seja um investidor muito grande, você vai precisar de uma garantia maior do que R$1 milhão só para a parte de renda fixa da sua carteira. Então, a simples mudança de um banco tradicional, de um banco comercial para uma corretora, mesmo que investindo nos mesmos produtos, já vai aumentar muito a rentabilidade da sua carteira. Então, esse é o terceiro nível, né? Primeiro eu falei daquela pessoa que é endividada, depois daquela que está parada com seus recursos na poupança ou na própria conta corrente. Depois eu falei desse terceiro nível, que é quando o investidor investe em bancos tradicionais, produtos um pouco melhores. O quarto nível, eu considero aquele investidor que está utilizando um banco digital, como eu falei ali, né? Nubank, Inter principalmente. Então lá você vai encontrar excelentes produtos de renda fixa, você vai encontrar vários CDBs de outros bancos, que não do Inter e nem do
da Nubank, né? Porque ali eles fazem a mesma coisa, né? Eles utilizam a plataforma deles para que outros bancos venham e disponibilizem os seus CDBs, né? Então isso você não vai ver num banco grande, que nem o Santander, que nem o Itaú, que nem o próprio Banrisul. Lá vai ser produtos do próprio banco. Então no Inter e no Nubank você vai encontrar produtos de outros bancos que estão sendo disponibilizados ali através da plataforma deles. Então, abrindo uma conta no banco digital, você já vai ter esse benefício. Você vai conseguir acessar produtos de outros bancos com uma rentabilidade muito superior. Além do benefício de simplesmente deixando o seu dinheiro na conta corrente, você tem a possibilidade de render 100% do CDI. Então, nesse caso, você não precisa fazer absolutamente nada, né? Então, tem essa possibilidade nesses bancos digitais, que é muito superior à poupança, por exemplo, né? Então, só em abrir uma conta no banco digital já supera qualquer benefício que você tem lá no banco tradicional, pensando em poupança ou até em CDBs que paguem menos do que 100% do CDI, o que não faz o menor sentido. Então é isso, esse é o quarto nível. E aí o quinto nível é quando você realmente tem uma vida financeira um pouco mais organizada e aí vai buscar mais rentabilidade, vai buscar mais diversificação. Aí você abre uma conta numa corretora. E abrir uma conta numa corretora hoje é muito simples. Fora que as corretoras hoje, além da parte de investimento, tem também a possibilidade de conta bancária, né? Então, se você abrir uma conta na XP ou no BTG, por exemplo, na Rico é assim também, você vai ter todos os benefícios de uma conta de investimento, onde você vai achar todos os produtos lá, desde ações, fundos imobiliários, renda fixa, até as mesmas possibilidades que você tem, os mesmos benefícios que você tem de conta bancária. Então, abrindo uma conta nessas corretoras, você consegue fazer Pix, você consegue fazer transferência, tudo que tem de serviços em bancos tem também nessas corretoras. Além de cartão de crédito, né? Hoje o cartão de crédito das principais corretoras oferece um retorno de 1% sobre qualquer compra que você fizer. Então, se você gastou ali, comprou ao longo de um ano ali, 1% de todas as compras que você fez volta em dinheiro para você e é aplicado normalmente em fundos ali que rendem 100% do CDI. Então é outro benefício. Ou seja, já não faz sentido você ter conta nesses bancões. Isso não faz o menor sentido. A não ser que você precise de crédito, né? Se você precisa de dinheiro emprestado, aí não tem muito o que fazer. Esse é um serviço que os bancos tradicionais são muito bons. E aí na corretora, além de tudo isso, você vai ter acesso a diversos produtos, né? Você consegue acessar produtos internacionais que sejam atrelados a dólar. Você consegue ter acesso a fundos multimercado, diversos fundos multimercado. Isso é outra coisa, né? Muitas vezes os bancos mais tradicionais oferecem também fundos de investimento. Só que os fundos de investimento que são oferecidos lá são muito piores do que os fundos, na maioria das vezes, né? Tem exceções, mas na maioria das vezes você não tem a mesma quantidade, a mesma gama de produtos que você tem numa corretora quando você olha os produtos bancários pensando nessa categoria aí de fundos de investimento. Então, por mais que eles ofereçam lá no banco comercial fundos de investimento, não é simplesmente comparar fundo de investimento com fundo de investimento, né? Você vai ter que ver qual é a estratégia daquele fundo, qual é o gestor daquele fundo, qual é a asset que está por trás. Então, nos bancos comerciais, dificilmente vai ter algum fundo muito bom. Então, você vai procurar fundos bons numa corretora, né? Além dos produtos que eu já falei até agora. E aí, um outro ponto que você vai precisar fazer quando começar a investir, né? E aí é um passo um pouco mais avançado, é preencher um documento obrigatório lá chamado Suitability, né? Esse documento serve para entender um pouco sobre o seu perfil de investidor. Só que por mais que isso para muitos pareça simplesmente uma formalidade que precisa ser completada, isso é muito importante. É muito importante ir além daquele documento que você está preenchendo. É você entender como você se comporta diante de algumas oscilações, qual é o seu conhecimento a respeito do mercado financeiro, quais são os seus objetivos, porque somente assim você vai escolher produtos adequados, né? Então aquele documento ali é um documento obrigatório, mas que você precisa aumentar o nível de profundidade das perguntas que são feitas ali, para realmente ter uma carteira compatível com o que você quer.
Se você é um investidor conservador, e não há problema nenhum em ser conservador, se você é um investidor conservador, obviamente você não vai ter ações na sua carteira, você não vai ter algum fundo multimercado quant, por exemplo. Você vai ter uma carteira de renda fixa, essa renda fixa lá numa corretora, diversificada em diversos emissores diferentes, diversos tipos de rentabilidade diferentes, e é somente assim que você vai conseguir montar uma carteira que você consiga permanecer com ela por muito tempo, né? Porque se você coloca produtos ali que você não entende como é a rentabilidade deles, que você se sente mal com qualquer queda que aquele produto tiver, aquele produto não está adequado para você, né? Da mesma forma, se você não entender também para que você está investindo, quanto tempo você espera ter aquele retorno, aquele recurso de volta para comprar alguma coisa. Se você não fizer esse planejamento também, ainda não é o momento de você escolher o produto. Primeiro você precisa entender o seu comportamento, como você vai se comportar diante das oscilações e seus objetivos financeiros, para depois escolher os produtos. Então essa é uma fase muito importante mesmo. E aí sim, você escolhe os produtos, coloca na sua carteira e aí monitora eles ao longo de um período. Uma outra coisa importante é você não ficar mexendo na sua carteira. Então, o ideal é você fazer a escolha certa no início e deixar os juros compostos trabalharem para você. Porque se você fica mexendo muito na sua carteira, comprando e vendendo ativos, provavelmente o que vai estar acontecendo é simplesmente você vai ter mais custo, né? Você vai estar pagando mais custos ali de corretagem, taxa de administração, diversos custos que estão atrelados aos investimentos. Então, o ideal é você fazer a escolha certa no início e só trocar os produtos se acontecer alguma coisa muito séria com aquele emissor, com aquela ação, ou precisar rebalancear, né? Uma classe subiu demais e outra caiu demais. Então você vai comprar a que caiu e vender a que subiu. Somente nesses casos você precisa estar mexendo na sua conta. E um outro ponto que você precisa estar muito atento é com relação a recomendações. Sejam recomendações que já vêm padronizadas, né? Aquela carteira recomendada que você recebe, ou até recomendações de algum profissional. Porque existe muito conflito de interesse, tanto nos bancos quanto nas corretoras, né? Esse conflito no sentido de o profissional que está recebendo, que está te recomendando, recebeu uma taxa do produto que ele te recomenda. Então, provavelmente ele vai te recomendar aquilo que paga mais para ele, né? E pode ser que não seja o adequado para você. Então, você precisa ter um mínimo de conhecimento para fazer a sua própria análise e escolher o produto adequado para a sua carteira, ter uma estratégia clara antes de começar a investir. Mas a mensagem que eu queria deixar nessa live é que não é tão difícil. Não é tão difícil. Não, você precisa basicamente começar escolhendo preferencialmente produtos que você entenda, preferencialmente produtos atrelados à renda fixa, ou que sejam de renda fixa, atrelados ao CDI, eu considero mais adequado. Depois vai adicionando renda fixa atrelada à inflação, renda fixa pré-fixada. E com o tempo você vai ganhando um pouco mais de conhecimento, entendendo o mercado, e aí sim consegue colocar produtos que vão te trazer um pouco mais de retorno no longo prazo. E aí uma outra mensagem também é que não no mercado financeiro, por mais que você aumente a rentabilidade em relação à poupança, em relação a outros produtos tradicionais aí dos bancões, não é onde você vai ficar milionário, né? Você vai ficar milionário se você já for quase milionário, né? Aí sim. Mas se não, o dinheiro ele tem que vir do seu trabalho, né? O mercado financeiro serve para potencializar esse recurso, mas ele não é um criador de recursos, né, de dinheiro. É basicamente uma forma de você preservar o seu patrimônio e ir multiplicando ele ao longo de um tempo. Então ele multiplica um patrimônio construído através de trabalho. Basicamente para isso que servem os produtos no mercado financeiro. Então, se você entrar no mercado financeiro esperando ganhos muito altos e em curto espaço de tempo, provavelmente você vai se frustrar e vai ter que voltar lá para os produtos tradicionais dos bancos. Certo? Então, na próxima live eu vou continuar falando sobre alguns aspectos um pouco mais operacionais, sobre essa fase inicial dos investidores e também começando a voltar para aquele tema que eu considero mais importante dentro de investimento, que é diversificação. Até a próxima.